Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, antigo Twitter. O podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias no YouTube aqui na região de Rio Preto, com mais de 84 mil seguidores. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui comigo eu recebo a neurologista, doutora Mariana Battaglini. Doutora, meu muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço vir aqui falar sobre a parte neurológica para vocês todos. Bacana, doutora. Em agradecimento de quem vem aqui, pela presença, eu vou passar aqui para as mãos da senhora o Café Bem Brasil, patrocinador aqui do podcast Diário do Rodrigo Lima. Ó. Tem essa válvula que a senhora pode sentir. Sim. O aroma do café. A senhora gosta de café? Adoro. Não vive sem? A rotina é pesada, hein, doutora? Sim. É nosso parceiro. Ah, bacana. A senhora pode colocar aqui. Doutor, em agradecimento aos nossos patrocinadores, o Guaraná Poti com a gente também aqui conosco, a Água Levite também aqui no podcast, é parceiro do Diário do Rodrigo Lima. Quem faz o nosso cenário, a Cortina e Companhia também, e os Móveis Colômbia, o Sindicato dos Empregados no Comércio São José do Rio Preto, 5 comerciários, o Grupo Imper, pensamos no todo para entregar tudo. O Grupo Imper também com a gente aqui. A Mar em Rio Pescados, essa também é uma loja, hein, doutora? A senhora conhece também? Fantástica. Essa é demais. Grande parceiro nosso também aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Doutor, e quem me veste aqui no podcast é a Stivanelli. É a marca de roupa que me veste. Vou passar para a senhora também um cartãozinho da Stivanelli. A senhora que compra roupa pro marido, né? Sim, sempre, né? A gente não vai atrás de roupa. Não. O pessoal não vai. E se vai do jeito errado. Do jeito errado. Às vezes escolhe uma peça que a mulher não gosta. Se a senhora for no Plaza Avenida Shopping, a senhora compra lá com desconto a camisa para o marido ou alguma outra peça. É só falar que participou aqui do podcast. Muito obrigada. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela presença. A senhora viu que eu estou falando assim, eu já comentei com o pessoal da outra vez, porque eu estou com o lado direito do rosto paralisado. Até comentei com a senhora que foi numa noite muito especial que aconteceu, aniversário de 15 anos da minha filha. Eu estava me preparando para ir para a festa e o susto. Doutor, ele chama paralisia de Bell. Sim. Tratado aí, o profissional que trata dessa, digamos assim, a intercorrência, né, é um neurologista. Queria saber da senhora como é que essa questão da paralisia facial é mais comum, descobri agora que é muito comum entre as pessoas. Depois que eu comentei, estou com paralisia facial, o pessoal sempre tem alguém, conhece alguém que já teve essa paralisia facial. Por que isso acontece, doutora? Bem, tem várias razões. Normalmente a paralisia facial ocorre por uma estimulação normalmente de um vírus. Pode ser do herpes simples, pode ser de um adenovírus que causa as gripes na gente, pode ser pelo herpes zoster, também muitas vezes pode acontecer. E normalmente ela acontece quando tem uma baixa imunidade, que pode predispor isso perfeitamente. Normalmente esses vírus acometem o nervo facial, que ele é responsável por inervar a nossa face, e ele ocorre um edema, um inchaço por conta de uma inflamação que ocorre nele, levando à paralisia facial periférica. Então a paralisia facial periférica, que a gente tem a central e a periférica pega toda a hemiface do paciente, então acomete tanto a testa, o olho e a parte inferior da face. Doutora, o maior cuidado que deve ter é com o olho, né? A gente percebe que tem que ter uma cautela, pingar o colírio, tá observando, não deixar o olho ficar seco também. Sim. Isso é um cuidado que tem que ter, principalmente e o que a pessoa pode fazer? Tem que ter paciência também.
E porque, olha, não é fácil, hein, doutora? Não, não é fácil. Muitas vezes o paciente chega pra gente na emergência super assustado, achando que pode estar tendo um AVC, e aí normalmente a gente avalia e vê que realmente a paralisia ocorre de toda a hemiface, né? Os pacientes vêm procurando a gente porque notou que o olho está piscando mesmo, o paciente realmente, o olho resseca bastante. Ele é muito importante pra gente cuidar muito bem desse olho, porque causa o ressecamento. Como você não fecha, não pisca corretamente, ele resseca, e o ressecamento dessa córnea pode levar até úlcera na córnea. E muitas vezes é grave a úlcera na córnea, precisando às vezes até de transplante de córnea. Então, numa paralisia facial, a gente tem uma atenção especial para esse olho. O importante é sempre lubrificar. E importantíssimo, a hora que for tirar um cochilinho depois do almoço, ou na hora realmente de dormir, umidificar esse olho e ocluí-lo com muitas vezes um micropore mesmo. Eu peço para os pacientes, não use gaze, até acha bonito, o farmacêutico vai lá, vende a gaze, não se usa gaze. Então a gente vai umidificar esse globo ocular, vai pôr um micropore na pálpebra superior, ocluir o olho e colocar fechando realmente na pálpebra inferior sem usar gaze. Por quê? A nossa pálpebra fica flácida, ela fica molinha, e o que acontece no sono profundo, no sono REM? Muitas vezes a pálpebra vai abrir, porque ela tá molinha, tá flácida, e na hora que a gente estiver no sono profundo, no sono REM, a gente faz a movimentação rápida dos nossos olhos. Imagina você estando com aquela gaze, raspando a córnea naquela gaze, vai realmente causar uma lesão, e aí é grave, muitas vezes tem que ter avaliação de um oftalmologista. O importante é a fisioterapia, né? A gente faz pulso de corticoide, a umidificação do olho e a fisioterapia que é adequada com o fisioterapeuta recomendado. A gente faz a fisioterapia facial. Tem coisas que podem ajudar, como a língua de sogra, você ficar assoprando bexiga, chupar pirulito, movimentação com a bochecha para tentar melhorar. Sim, e não tem um tempo mínimo de retorno, doutor? Normalmente em um mês ele já está resolvido, né? Tem pacientes que é um pouco mais estendido, muitas vezes pode não voltar completamente, né? Tem alguns pacientes que ficaram com um discreto desvio de rima, muitas vezes fica até um charminho, um pouquinho torta, mas na maioria das vezes ela se resolve em um mês. Doutora, tampão também, eu fui nas farmácias para procurar um micropólio mais que não tenha tanta abrasividade, né? Não tenha tanta... Porque cola a pálpebra, incomoda. Sim. E me ofereceram o tampão. Tampão também não. O tampão, às vezes, você trabalhar em algum ambiente que pode entrar sujeira, por exemplo, aí para tem dormir, que colocar. Por exemplo. Tampão não, a gente fala para ocluir realmente a fechar o olho, porque por mais que você usar o tampão, o olho lá atrás vai ficar aberto e vai ressecar, né? Ainda mais que agora a gente está chegando na época de seca, ela vai ressecar. Sempre fechar a pálpebra. Sim. Doutor, e acontece uma vez na vida, não acontece de novo? Dificilmente recorre, pode acontecer a recorrência sim, mas ela não é tão comum. Sim. E o pessoal que teve... ou que tem alguma forma de prevenção, doutora, disso? Porque, olha, eu falo para vocês, eu tomando banho, vai fazer a barba, eu senti que eu não consegui mexer o lábio, é impressionante o quanto que a gente se assusta, né? E não tem o que fazer, de uma hora para outra você é surpreendido e você tem que lidar com a situação de maneira calma, né, de maneira tranquila, mas não tem, até a gente começa a pesquisar, conversar com os colegas da senhora também, né, com os neurologistas, e não tem prevenção, né, não tem como fazer nada, né. Na verdade, tem qualidade de vida, porque a gente sabe que a baixa imunidade, normalmente os vírus, muitas vezes até o herpes que está incumbido no nosso corpo, ele aparece nessa baixa imunidade, pode predispor sim. Então a gente fala, ter qualidade de vida saudáveis, né? Qualidade de alimentação, atividade física, isso diminui a propensão de ter essas doenças que podem vir com a nossa baixa imunidade, como uma simples gripe. Sim. Doutora, e ultimamente... eu, por exemplo, estava muito gripado de ficar na cama, de não conseguir levantar, né? Doutora, a senhora citou a questão do AVC relacionado com até a preocupação principal essa, de estar relacionada a paralisia com um derrame, né? Com um AVC. Tem alguma relação ou não? O que a pessoa... o que falar para essa pessoa que teve a paralisia,
é necessário fazer os exames. Sim. Inclusive, eu tenho que falar para a senhora que ontem eu fiz a ressonância pela primeira vez na vida. Doutora, nós temos que ter um autocontrole absoluto para fazer o exame, né? Porque, olha, quem não fez ressonância ainda, é um exame difícil, hein, doutora? Muito. Eu mesmo tive dificuldade de fazer a ressonância. Porque você parece que você Sim. está... assim. Ainda mais se for de encéfalo, coloca aquele capacete, dá realmente um mal-estar. Eu falo para todo mundo que vai entrar, muitas vezes tem pacientes vozinhas simples que vai entrar, acho que é uma nave espacial, né? Eu falo, o segredo é deita e fecha o olho. Foi o que eu fiz. Pense em coisas gostosas da vida de você, reze, ore, mas pense em coisas gostosas e feche o olho, porque realmente dá um mal-estar. Porque é muito próximo, né? O que é? É um capacete que eles mesmo, usam, né? E a ressonância, como é um tubo fechado, ele não é completamente fechado, porque na hora que você entra, você consegue ver no horizonte as pessoas lá do outro lado, a sala, mas o teto da ressonância fica muito próximo da gente. O capacete, realmente, Sim. você abre o olho, a sensação é muito ruim. Mas aí é aquilo que você falou, você tem que pensar nas coisas boas, relaxar. Sim. O batimento cardíaco vai lá no teto no começo e você tem que se controlar para conseguir fazer o exame. Senão é só depois você tem que tomar, se você não conseguir fazer. É uma anestesia, né? Que o anestesista está presencial na sala, tudo realmente bem controlado, com um aparelho, um monitor adequado, com os medicamentos adequados, com a equipe adequada. Anestesista sempre presente na sala para a gente sedar esse paciente e fazer a ressonância com segurança. E é muito comum a pessoa não conseguir, né? Muito comum. Ali ele falou, de 5 e cada 5, 2 não conseguem fazer de jeito nenhum. Doutora, e qual que é a importância da ressonância? A ressonância, na verdade, a gente faz naqueles casos que realmente chamam a atenção para um AVC. O AVC, ele vem muitas vezes acompanhado da boca torta, que é o desvio de rima que a gente fala. Então, na verdade, o AVC, o desvio de rima, ele só acontece nos AVCs na parte inferior da face. Então, a paralisia periférica, ela vem toda hemiface, e o AVC só pega a parte inferior da nossa face, dando desvio de rima. Então, o paciente chega só com a boca torta, o olho está funcionando normal e a testa está enrugando normalmente. Então, o desvio de rima chama atenção para doenças do sistema nervoso central. A gente tem a parte periférica, são os nervos periféricos da paralisia periférica, facial, e o AVC, que é a parte central, que realmente é acometimento cerebral. A gente tem duas inervações. Por que a testa não enruga no AVC? Porque os dois lados do nosso cérebro comandam a parte da testa. Já a parte inferior, normalmente é lado contrário. Então, se eu paraliso o lado direito igual você, só da face inferior, comando o lado esquerdo do meu cérebro. Então, a gente tem uma lesão ali. Normalmente, quando a boca está torta, o braço tem algum outro sintoma associado, porque a boca e o braço estão muito perto a parte do nosso sistema nervoso central, dentro do cérebro. Eles são umas regiões próximas. Então, normalmente, se a boca está acometida, o braço provavelmente está acometido. Ou então, a gente fala que tem a hemiparesia completa, que quando pega perna, braço e face sempre do mesmo lado. Sim. E tem alguma indicação, algum sintoma de que a pessoa vai passar por esse evento, doutor, ou não? O AVC, ele é súbito, é igual ao infarto do coração, né? Ele não dá sintomas premonitórios que vai acontecer, com exceção nos casos de claudicação, que o paciente faz uma fraqueza do hemicorpo, dificuldade para falar, aquela fala enrolada, ou muitas vezes está confuso, né, que a gente chama de afasia, e ele normalmente pode claudicar dias antes, vai, melhora. Mas normalmente o AVC não dá sintomas para a gente premonitórios, não avisa que está vindo. Na hora que ele aparece, ele já está presente. Então, os sintomas principais do AVC é a fala enrolada, que na paralisia facial não dá, a boca torta, sim, é muito comum, com a fraqueza do lado do corpo, por exemplo, um braço e a perna do mesmo lado sempre acometidos. Às vezes só fica um braço, ou às vezes só pode ser a perna, mas normalmente pode acometer o hemicorpo total do paciente. Doutora, queria abordar com a senhora a questão do pós-Covid, a questão da memória. É muito recorrente as pessoas se pegarem com algum lapso de memória e atribuir a quem teve a Covid, né? Só não teve a Covid. Não tive Covid. E só ficou na linha de frente. Eu ficava muito dentro das UTIs Covid.
Bom, quantas vacinas o senhor já tomou? 5. 5. 5 doses. E algum efeito colateral, doutora? Não tive nenhum. Olha, a senhora é um ponto fora da curva ou não? Pode ser, né? Meu marido também teve um mal-estar como se não tivesse tomado uma gripe de vacina, as vacinas de gripe comuns, mas tem gente que tem um mal-estar, tem outros que não, mas a Covid, ela veio realmente e deu bastante alterações de memória. Muito não se sabe o que acontece, mas o que a gente realmente tem por conhecimento, que os estudos têm mostrado pra gente, olha que tem uma avalanche de estudos, mostrando que essa inflamação que realmente... a Covid leva ao nosso corpo, tá aí o pulmão, que agride bastante, ela pode levar a inflamação da parte cerebral e levar a parte de alterações cognitivas. Mas se a gente olhar outros dados também, todo mundo se fechou dentro de casa, a socialização tá aí, os idosos, quem tem déficit de memória, a gente pede para a socialização dos idosos. Não ocorreu a socialização na Covid, nós se fechamos, ficamos só na parte no celular, na televisão, mal se faziam jogos de tabuleiro que a gente faz, tá aí os idosos nas praças jogando jogos de tabuleiro, bocha, né? Dominó. Se socializando, dominó, e a gente não fez isso, né? Dificilmente achar uma família que conseguiu se estruturar da maneira mais perfeita. Mas pode sim, por conta desse status inflamatório da Covid, levar a uma alteração de memória, sim. E isso é cientificamente já comprovado? Ou tem que fazer exames? Tem algum exame específico que mostra isso, doutora? Não, a maior parte dos exames são normais, não mostra alteração cognitiva. A gente faz testes de neuropsicológico, pode ver, mas a gente também ficou fechado, a gente ficou traumatizado, né? Quem não teve uma pessoa conhecida que teve um quadro de ansiedade grave, e a própria ansiedade, a insônia foi muito comum, altera a nossa parte cognitiva, a nossa memória. Sim. Doutora, qual que é a importância do check-up anual? E quais os exames que a pessoa deve fazer na parte neurológica? Que a senhora defende que, olha, é uma guerra com o plano de saúde, né? A gente sabe que os planos de saúde, por exemplo, a ressonância que eu fiz ontem parou lá na auditoria do meu plano de saúde para ver se liberava ou não. A senhora é médica, a senhora prescreve o exame. E para as pessoas principalmente aquelas que têm plano de saúde, quais exames que deveriam ser feitos anualmente ou a cada 6 meses? O que a senhora poderia falar para vocês? Normalmente na parte neurológica a gente não faz exame de rotina, não se faz anualmente, como você faz no cardiologista, um teste ergométrico, um eletrocardiograma, né, aferir a pressão, mas a gente pode fazer a parte cognitiva, né, ver quantos pacientes está conseguindo ter sintomas de insônia, aí tem a polissonografia, se o paciente tem uma nova dor de cabeça que não teve, aí é um exame de imagem, ou muitas vezes a gente trata sem sinais de alerta, não precisa de uma ressonância, e realmente esses exames mais caros, independente de ser de cérebro ou não, o convênio cai na auditoria, sim, tem que ter, porque são exames caros, né? Mas dificilmente eu tenho tido recusa de plano de saúde hoje para um exame, desde que ele seja bem indicado, né? Ainda mais na parte neurológica. Sim. Doutora, a senhora tocou no ponto de enxaqueca, né? Como esse é um dos maus também desse período que a gente vive. As pessoas reclamando demais de enxaqueca. O que fazer para amenizar? Tem alguma receita para reduzir a enxaqueca que só prescreve para as pessoas? E se há um crescimento principalmente da juventude com dor de cabeça, né? A gente percebe que há jovens que sofrem demais, né? Com isso pela vida toda. O que fazer para conviver também com com essa enxaqueca? Se você me permite falar, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, a gente tem vários tipos. A enxaqueca normalmente ela é hemicraniana, ela tem alterações visuais, quando você olha para a luz te incomoda, som, náusea, muitas vezes vômitos envolvidos. A cefaleia, assim, que são as dores de cabeça, tem N motivos, né? Desde um aneurisma que todo mundo tem, desde um tumor, meu Deus, eu tenho um tumor, não é possível, de onde vem essa dor de cabeça? Mas na maioria das vezes as dores de cabeça, elas não mostram alterações no exame de imagem, seja numa tomografia, numa ressonância. Muitas vezes a gente faz exame de imagem para afastar quando tem sinais de alerta, muitas vezes. É a primeira dor da vida, ou é a pior dor da vida, ou com alguns outros sintomas neurológicos associados. As dores de cabeça têm N tratamento, a gente tem que saber qual delas é, por exemplo, uma cefaleia tensional.
por estresse, trabalhando o dia inteiro, fica a noite sem dormir, a cefaleia tensional normalmente ocorre na região frontal, vai muitas vezes para posterior, pode dar dor na região cervical associada, e um bom medicamento a gente pode usar desde um relaxante muscular nos momentos que você tiver crise, com um analgésico, e muitas vezes a gente entra com atividade física. Eu falo que hoje um paciente, independente do tipo de dor de cabeça, a gente vai voltar lá atrás com a parte de imunidade, a gente fazer atividade física. Tem os pontos de escape nosso, né? Qual que é o seu ponto de escape? Tem paciente meu que faz Muay Thai. Nossa, eu acho que eu ia ter dor de cabeça fazendo Muay Thai, mas para esse paciente é o ponto, realmente, a válvula de escape dele, que traz relaxamento, bem-estar para ele. Então tem que ver para cada paciente que te traz bem-estar. Tem gente que gosta de academia, gente que gosta de yoga, meditação. Então a gente sabe que essa qualidade de vida, junto com a atividade física, ela tem melhorado sim, junto com o medicamento mais adequado para as dores de cabeça, dependendo de qual delas você tiver, junto com a qualidade de vida e atividade física, para você ter um controle melhor. As dores de cabeça não tem cura, né? A gente sabe que muita gente trata hoje, daqui 5 anos ela reaparece, ou tem algum sintoma, algum start, né, que pode acontecer, um estresse que você passou, perdeu um ente querido, ou um novo emprego, tá ansioso, né, tenso, quer fazer o máximo possível para agradar a todos, e aí você vem a dor de cabeça e aparece de alguma forma. Então, alimentação? Muitas vezes, sim, a gente tem os alimentação, sim, a gente tem os principais alimentos que podem dar dor de cabeça. A gente tem o queijo amarelo, chocolate, cafeína em excesso, mas a gente sabe que muitos medicamentos têm cafeína, porque a cafeína ajuda a fazer a vasoconstrição da artéria. Os vinhos tintos são muito comuns, né? Eu tenho a vinho tinto, dor de cabeça, então eu já fui procurar, é o tipo de uva, então eu já sei a uva que eu posso tomar, a uva que eu não posso tomar. Então a gente tem alguns alimentos sim, mas tem aqueles pacientes, por exemplo, melancia é uma das frutas que mais dão dores de cabeça, aí é o meu suco predileto, eu tomo. Então tem a particularidade de cada pessoa. Tem uma paciente minha que não pode ver abacaxi, né? E o abacaxi não está na lista dos principais alimentos que podem causar dor de cabeça. Então tem a particularidade de cada um. Tem gente, a carne de porco, por exemplo, ou então a gordura. É uma questão de autoconhecimento. Sim, sim. Tanto que a gente pede para fazer o diário da cefaleia, e eu peço também junto com o diário. Então hoje você teve uma dor, que nota foi essa dor hoje, de 0 a 10, né? Mulheres têm que ver o ciclo menstrual, que é muito comum, e eu sempre coloco para avaliar o que comeu no dia, para ver se realmente o alimento pode estar desencadeando as dores de cabeça. Doutora, qual que é a importância do diagnóstico precoce no tratamento das doenças? Por exemplo, a gente queria entrar um pouquinho com a senhora na questão do Alzheimer, né? A precocidade é importante em qualquer tratamento, Sim. Mas isso se faz como a pessoa pode chegar a esse diagnóstico precoce? O Alzheimer a gente tem que ver o dia a dia do paciente, né? A gente fala que quanto mais escolaridade tiver, menos chance de ter, mas está aí, nós temos físicos, grandes pesquisadores que têm Alzheimer, né? Então a gente tem que ver a queixa que esse paciente está trazendo, sempre com um acompanhante que vive com o paciente junto e vivencia o dia a dia dele, para mostrar onde está sendo essa perda de memória dele. Então seja aí no mercado, esquecer listas, coisas banais, uma lista, se ele está errando o caminho, doutor, ele sempre fez esse trajeto, ele está errando, ele para o carro, ele tem que pensar onde ele está indo, ele esqueceu, né? E alterações também de cuidados com a gente, né? Ele está tomando banho adequadamente, ele está se comportando, se vestindo da maneira que sempre se comportou, não, ele está mais desleixado, não está se cuidando, não está cuidando corretamente da higiene. Então, normalmente é uma pesquisa que a gente tem que fazer com os familiares e o paciente. E tem algum perfil de idade, homem, mulher? Tem algum estudo, alguma pesquisa que indica quando que se manifesta a doença? A gente sabe, tem aqueles casos raros que vêm antes, né, dos 60 anos, mas normalmente ali 65 anos, 70 anos, ele já está se manifestando para a gente. Tem aqueles casos mais raros também de acontecer mais na vida avançada, mas normalmente a gente tem que ligar o alerta ali 60, 65 anos. Sim. E tomar cuidado. Doutor, em relação às dores de cabeça, como é que a senhora avalia a tecnologia hoje dos medicamentos? Ela alivia, tira a dor, temos muito para evoluir ainda.
como é que a senhora avalia hoje a tecnologia dos medicamentos? Hoje a gente tem bons medicamentos, muitas vezes eu entro com as linhas que tem há anos, né, seja uma nortriptilina que tem no posto, uma fluoxetina, ou então avaliando melhor a tua dor, não, às vezes tem que entrar com anticonvulsivante, topiramato é uma boa droga para dor de cabeça. Hoje a gente tem, dependendo da dor, tem os bloqueios que a gente pode fazer, né, uma cefaleia tensional cervicogênica, a gente faz, normalmente são anestesistas que fazem, neurocirurgião também pode fazer, a gente faz bloqueios desses tender points que podem estar desencadeando a dor, e isso é uma resolutividade muito grande da dor, associado muitas vezes às terapias que a gente fala, né, atividade diária de atividade física, alimentação, e hoje a gente tem o anticorpo monoclonal que tem se usado cada vez mais para tratar aqueles pacientes mais refratários, a gente tem usado sim. Com uma certa cautela ainda, porque é um medicamento novo, mas tem se usado. Adolescentes e crianças a senhora percebe muito que há um crescimento nessa faixa etária? Sim, é comum começar a aparecer, principalmente naquela parte familiar na adolescência, né? O paciente ter o primeiro caso de dor de cabeça sempre tem que ser avaliado sim pelo neuropediatra adequadamente, e naqueles casos que tiver sinais de alerta, de houver necessidade, a gente fazer o exame de imagem. Sim. Doutora, a gente ouve a questão sobre tumores no cérebro, né? Tumores que surgem. Tem alguma forma da gente avaliar a questão dos tumores, e a gente vê verdadeiros milagres que acontecem, que vocês, a operação... A senhora faz cirurgias também? Não faço. Aí cabe ao neurocirurgião. Mas é uma questão, é uma dádiva, né, ao cirurgião. A gente acompanha. Os tumores, quais são os tumores existentes que a senhora avalia no dia a dia, e os casos que chegam, e por que eles ocorrem? O que são esses tumores? Muitas vezes os tumores, tem uma predisposição genética, sim, né, ou até o paciente, ele adquire, por N motivos, a parte realmente neoplasia. Os tumores, muitas vezes, eles são silenciosos. Esse é o problema. Não dá, muitas vezes, dor de cabeça. Porque o tecido cerebral, o cérebro, não tem terminação nervosa. O que dói, normalmente, são as meninges, por isso meningite dá dor de cabeça, né, o meningioma pode dar dor de cabeça, que é um tumor benigno no nosso cérebro. E as artérias, que tem a parte de terminações nervosas que podem causar. Normalmente o tumor, muitas vezes ele aparece para a gente na emergência neurológica com uma crise convulsiva, nunca teve história de crise convulsiva. Uma nova dor de cabeça, que normalmente uma dor começa fraca, ela vai aumentando com o passar dos anos, vai se cronificando, né? Ou então mimetizando o quadro de AVC. O paciente paralisa um lado do corpo, a hora que a gente vai ver, tem um tumorzinho bem pequenininho ali, que pega a área motor ou de sensibilidade do nosso cérebro. E aí o encaminhamento para a cirurgia, o tratamento Sim. É longo, doutor? É um caminho... Depende do tipo de tumor, né? Hoje a gente tem cirurgias fantásticas, né? No hospital que eu trabalho. Sim, muitas vezes pode se usar robô. Ou então terapias com radioterapia. Hoje tem um centro muito avançado aqui em São José do Rio Preto de oncologia, que a gente pode usar as quimioterapias e as radioterapias. Aí depende de cada tumor, e normalmente é o cirurgião que faz o tratamento e o acompanhamento nesses casos. Doutor, em relação à epilepsia, quando ela entra na vida de uma família, também deve ser um impacto grande, né? Há casos, a senhora trabalha, há relatos de como lidar com essa questão das convulsões, e o que fazer diante desse cenário que a pessoa tem epilepsia. A epilepsia, há várias formas também, assim como a cefaleia, tem a epilepsia, a gente tem vários tipos de crises convulsivas.
Ela pode acontecer, tem a mioclônica juvenil, que pode acontecer na infância, tem a febril na infância, que toda mãe morre de medo de febre, por medo da criança convulsionar no momento da febre. E tem a parte realmente que está aumentando, agora a gente tem visto um grande aumento na parte dos idosos, né? Então, dependendo da faixa etária e o tipo de crise convulsiva, a gente tem um medicamento adequado para isso. Hoje a gente tem o eletroencefalograma, que dá muitas vezes realmente o diagnóstico para a gente. A ressonância muitas vezes ela é normal nos pacientes, e o eletroencefalo realmente, junto com a história do paciente, a gente consegue dar o diagnóstico realmente do tipo de crise convulsiva que é, e se realmente é epilepsia. Hoje a gente tem tratamentos e diagnóstico avançado, está aí um eletro com mapeamento, está aí a monitorização vídeo EG, que a gente tem Rio Preto tem um dos maiores centros de epilepsia do país, né? A gente tem para a gente monitorizar. Então, esse paciente normalmente ele interna, fica de 12 horas até 5 dias internados, né, fazendo a monitorização com os fiozinhos na cabeça, e a gente filma esse paciente, para a gente ter a melhor dimensão de como essa crise ocorre, se ela já ocorre generalizada, ou se ela começa focal num pontinho do cérebro, ou se propaga realmente, como se propaga para o cérebro. Então a gente faz um estudo da crise convulsiva desse paciente, né? Então a gente filma o paciente para saber, muitas vezes o paciente começa com movimentos discretos na mão, e aí progride para o hemicorpo direito, vai para os 4 membros, aí tem a generalização se debatendo todo, muitas vezes com grito. Tem uma crise que é muito comum em crianças, que é a crise de ausência. É muito difícil de fazer o diagnóstico. Antigamente quem fazia o diagnóstico eram as professoras, né? Falava, olha, o Joãozinho, de repente, no meio da aula, ele para o olhar, fixa o olhar num ponto, de repente ele volta a fazer o que ele estava fazendo. Às vezes numa conversa eu e você, simplesmente assim, eu paro por segundos e volto no mesmo ponto da conversa. Então a crise de ausência ela é difícil fazer diagnóstico, muitas vezes a gente usa a monitorização sim para fazer esse diagnóstico, para saber como essa crise ocorre, como ela ocorre e qual que é o melhor tratamento para ela hoje no nosso dia a dia. Sim, e ela se confunde com casos de autismo, doutora? Porque a criança também, ela para, também observa. Sim, mas o autismo tem mais coisas junto que vem além da crise convulsiva, né? Tem outros sintomas que vêm junto com o autismo, comportamentos diferenciados que vêm junto com o autismo. Pode ter um autismo junto com uma crise convulsiva? Pode. Então, muitas vezes a gente pede o eletroencefalo nos pacientes autistas. Sim. Doutora, um dos grandes desafios, acredito, da neurologia hoje é garantir a qualidade de vida para os pacientes, né? Como estabelecer, são doenças pesadíssimas, né, doutora? A questão de um AVC, a própria paralisia, a pessoa perde a qualidade de vida, né? No meu caso, a paralisia de Bell, ela é momentânea, você convive com a paralisia, o sintoma, né? E como manter a qualidade de vida para as pessoas com Alzheimer, dar dignidade para as pessoas, doutora? Que acho que é o que a senhora almeja, né? O tratamento, para garantir que a pessoa tenha uma qualidade de vida mínima, né? Sim, a gente tem hoje equipes de multiprofissionais, né, que, por exemplo, no Alzheimer a gente tem a fono, físio, TO, no AVC também são basicamente os mesmos profissionais. Hoje tem a fisiatria, está aí o Luci Montoro na nossa cidade, com reabilitação fantástica, num centro maravilhoso. Eu uso o Luci Montoro para os meus pacientes, né, de reabilitação, de ver o que a gente pode melhorar com o paciente. Por exemplo, no Alzheimer, numa demência em si, a gente tem que ver como vai ser a evolução desse paciente, ver o que ele mais precisa, né, se vale a pena fazer uma fisioterapia, se uma terapia psicológica até pode associar. Já tem a parte de crise convulsivas, muitas vezes traz um dano psicológico muito importante para o paciente e para a família. Então, ver o que essa família oferece, não só o paciente, né, oferecer um apoio psicológico para essa família, um apoio realmente você saber elucidar. A terapia ocupacional hoje, cada vez a gente tem usado mais ela para a reabilitação dos pacientes, seja pós um tumor, uma ressecção tumoral, um AVC, e até realmente agora no autismo. Sim. Doutora, qual que é a importância das pesquisas? A senhora é médica do Hospital de Base de Rio Preto, uma referência no país, né?
E a gente sabe que a FAMERP também é um outro patrimônio da cidade. Sim. Né? E qual que é a importância das pesquisas no setor de neurologia hoje? Hoje a gente... E se aqui no HB a gente tem alguma pesquisa em andamento? Sim, nós temos... o Centro de Pesquisa do HB ele é fantástico. Tanto que muitas pesquisas, até em neurologia, nós somos centro de referência no país nesses estudos. Hoje nós temos estudos desde AVC, epilepsia, demência, Parkinson, nós temos a parte realmente de pesquisas clínicas. Então, desde seja para entender melhor muitas doenças, até para elucidar melhores tratamentos, né? A gente tem pesquisa de AVC com novos medicamentos, a gente tem que entrar com 3 classes de antihipertensivos, temos que entrar só com um, para tentar, por exemplo, reduzir os níveis, a chance do paciente ter um novo AVC, principalmente um AVC-H que é ligado à hipertensão. A gente tem novas drogas para usar no AVC agudo, você sabe que tem a trombólise, um tratamento que a gente tem que avaliar o paciente, ver se ele tem critérios clínicos e radiológicos para ser submetido a uma terapia trombolítica, que é aquele remédio que a gente injeta na veia do paciente para dissolver o coágulo. Hoje nós temos uma nova droga, nós usamos hoje a alteplase, hoje nós temos uma nova droga em pesquisa no nosso hospital para ver se realmente essa é melhor, é pior, vale a pena ter esse medicamento, não vale, né? Medicamentos a gente tem pesquisas desde novos antihipertensivos, novos anticoagulantes, que cada vez mais a gente tem usado anticoagulantes na vida diária, seja por uma fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca, seja por conta de alterações hematológicas que pode acontecer e causar AVC. Então hoje o Hospital de Base ele tem um centro de pesquisa bem rigoroso, né? Ele tem certificações internacionais que a gente consegue trazer pesquisa desde um novo tratamento até a elucidação da própria doença. Covid, nós tivemos pesquisas grandes durante a pandemia para entender e saber qual que seria o melhor tratamento para a Covid também. E aí é uma gama importante. A gente tem várias pesquisas em vários setores, desde cardiologia, oncologia, pneumologia, e a gente tem esse centro integrado de pesquisa no Hospital de Base. Uma pesquisa, para chegar no resultado final, quanto tempo, doutor? São anos? Depende, né? A gente tem pesquisa de AVC que duram 3 anos. Demência é um pouco mais demorada, que a gente tem que ver a evolução desse paciente, né? Cardiologia também tem pesquisa um pouco mais demorada, um pouco mais curta, mas depende de cada patologia e o segmento que a gente vai ter. E o importante é a população saber que eu vou ser um fantoche. Não, a gente vai ver como a doença vai se comportar no senhor, qual a melhor medida para que isso não se perpetue nas outras pessoas, né? Então, acho importante não tenha medo de participar de uma pesquisa. Normalmente, ainda mais no centro do Hospital de Base, é um centro realmente renomado no país e no exterior, e que a gente vai acompanhar esse paciente de perto e para tentar trazer novos tratamentos para as doenças que a gente convive no nosso dia a dia. Sim. Só citou o mal de Parkinson também, doutor, que é uma outra doença que é desafiadora pro neurologista, doutor, no dia a dia. Entre tudo que nós abordamos, tem algum caso que chamou a atenção da senhora como profissional? Não quero que a senhora fale a sua idade, jamais, né? Mas são muitos anos de estudos, né, doutora? De pesquisa, de botar o conhecimento em prática para ajudar as pessoas, né? Teve algum caso que marcou a senhora pessoalmente, que a senhora falou, nossa, eu cumpri minha missão aí, né? Sim, tem vários casos. Teve esse ano, né, uma paciente que era o segundo AVC dela, né, e aí a gente fica realmente, meu Deus, eu só tenho uma opção para salvá-la, né, porque a gente tem hoje várias terapias, a gente tem a trombólise, que a gente injeta esse medicamento, a gente tem a trombectomia, que é um tratamento inovador, tá aí, que o SUS aprovou há pouco tempo, né, e o Hospital de Base pôs em primeira mão para a gente tratar esses pacientes com a trombectomia, que é como se fosse um cateterismo do cérebro, que a gente vai com catéter até lá onde está entupido a artéria, e a gente tenta puxar, pescar, sugar realmente esse coágulo, desobstruindo a artéria que está entupida e causando sintomas do AVC. E aí eu já sabia o que tinha levado o AVC dela, e a gente olha o paciente e fala, meu Deus, e agora? Eu só tenho uma opção para ela, né? Que seria no caso dela a trombectomia, que ela tomava anticoagulante, a gente não podia injetar esse medicamento, senão provoca uma hemorragia. Então foi um caso desafiador assim, porque eu me comovi demais, né?
Eu olhei a tomografia, só tinha uma opção para tratá-la e a gente acabou tratando, nós a salvamos e ela está formidavelmente bem hoje. Isso é assim, não tem preço que pague esse fantástico tratamento que a gente pode dar para o paciente e vida, né? Que a gente possa realmente postergar o máximo de vida desses pacientes com qualidade. Doutora, eu falo, é uma questão, esse depoimento da senhora é fantástico no sentido de que a pessoa imagina, a senhora informou para ela que ela só tinha uma alternativa? Uma alternativa. A senhora tem que falar isso para o paciente. Sim, ela não conseguia falar porque ela estava afásica, totalmente muda, ela só olhava para mim. Assustada, obviamente. Ela já sabia o que tinha acontecido, que era o segundo AVC dela. E eu falei pro esposo dela, eu só tenho um tipo de tratamento para ela, eu não posso dar o trombolítico porque ela toma anticoagulante, tinha tomado, e eu só tenho a trombectomia para ela. Que é passar esse catéter, como se fosse um cateterismo que a gente faz para o coração, a gente faz para o cérebro. E a gente vai lá com um stent e pesca junto, sugando esse coágulo para reverter, e nós, graças a Deus, conseguimos. A doutora Raquel Hidalgo, que faz o procedimento no nosso hospital, conseguiu bravamente, e a paciente está bem, graças a Deus. Tá certo. E doutora, e tem mais alguma outra situação que a senhora também... Que é milagre, que é uma questão assim de que a senhora fala, a pessoa só tem uma chance, que a senhora lembra também que é uma... Nossa, tem vários, desde um tumor, né, o paciente está ótimo de um tumor, né, fez a cirurgia, fez a radioterapia e está bem hoje, né, faz acompanhamento regularmente com o neurocirurgião dele, mas a gente vê todos os dias, sempre tem um milagre para a gente contar. Bacana. Tá certo. Doutora, olha, a senhora viu como é que passa rápido o nosso podcast? Pois é, foi uma delícia. A gente conversando aqui, eu espero que as pessoas, que acaba sendo uma consulta. Eu aqui acabo fazendo as perguntas para a senhora, as pessoas querem, às vezes, tem algum receio, né? Lógico que ninguém quer ficar doente, ninguém quer passar pelas questões, mas faz parte da vida, né, doutora? Qual que é a orientação que a senhora pode passar para as pessoas? A senhora falou sobre alimentação, exercício físico. Eu, lógico, vou me policiar mais nessas questões, porque é um sinal. A gente recebe um sinal, a gente corre atrás, né, doutora? O que a senhora pode falar para as pessoas em relação à questão da neurologia, para ter uma qualidade de vida boa e tocar a vida... tentando amenizar os eventos, né, os sintomas das doenças, doutora. A gente sabe que a atividade física para doença cardiovascular era fantástica. Tá aí para também os quadros de demência, a gente pede para entrar, então a alteração cognição, uma simples ansiedade. No último congresso que teve, eles já falaram, não adianta ter o melhor medicamento para ansiedade se eu nem entrar com uma atividade física associada. Então a gente fala que a atividade física muda a história do paciente, né? Você fazer regularmente, acompanhado, ideal, seria de todo mundo, e com certas as recomendações, sim, procure sempre um cardiologista antes de uma atividade física regular para você fazer o check-up. Mas a gente sabe na parte neurológica, a atividade física tem mudado realmente a história de muitas pessoas, junto com a qualidade de alimentação, claro, mas daqui a pouco vai esfriar, a gente vai querer comer uma feijoada, mas sempre com cautela, né? Sempre recomendado a alimentação saudável, o hábito de vida saudável e fazer aquilo que te deixa feliz. Eu acho que grande parte das doenças, tudo que a gente faz com o amor, a gente já tira boa parte das doenças que poderiam acometer a gente, junto com a qualidade de vida. Tá certo. Olha, pessoal, depois desse depoimento da doutora Mariana Battaglini, agradeço demais a presença da senhora. Eu sei que a agenda é complicadíssima. A senhora arranjou um tempinho para vir aqui no podcast de Rodrigo Lima. E olha, agradeço você que esteve aqui com a gente também, acompanhando esse podcast, com a neurologista lá do HB, a doutora Mariana. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal.
Thank you.